Antes de abrir aí, quem já está com as matrículas abertas? Levanta a mão aí, levanta a mão alto. Alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Então a gente tem aqui 10% das pessoas. Oi, oi? Melhor? Oi, oi, oi. Acho que estava dando. Melhor? Todo mundo me escuta bem? Obrigado. Nos últimos anos, quando a gente faz esse treinamento, eu trouxe várias técnicas e eu gosto sempre de trazer a parte teórica para a gente entender como é que faz, para a gente misturar com a prática. E esse ano eu vou trazer um pouquinho diferente. Eu vou trazer um pouco de cenário para a gente entender quais são as variáveis que a gente está com desafio esse ano e próximos anos. E entender um pouco mais algumas estratégias que eu aplico e algumas dão muito certo. E eu queria mostrar para vocês, se vocês me permitirem, e a gente tirar vários insights juntos. E a gente escutar cada um aqui se tem dúvida, como é que faz. Eu queria ouvir também no decorrer disso, se vocês fazem de maneira diferente na escola de vocês e vocês querem compartilhar, porque eu também quero aprender uma maneira de fazer melhor na minha. Esse é o desafio. Eu sempre estou em busca de entender o que eu fiz de errado na última campanha de matrícula e como é que eu faço para melhorar nessa. Tá? E aí a gente não veio falar só de matrícula. Tá? Eu vim falar de crescimento. Então a gente entende que para crescer a matrícula faz parte do processo, mas não é a única ferramenta de crescimento. Se você errar a mão em outros fatores da sua escola, você não cresce. E principalmente isso a gente vai entender um pouco mais. É entender que nós estamos no mesmo barco, todo mundo. Seja a escola que tem mensalidades maiores, menores, que estão no bairro nobre, um bairro longe, que tem há muitos anos, que acabou de começar. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo somos empreendedores da educação e todo mundo tem o mesmo desafio todo santo dia. Nós temos a mesma legislação. Nós estamos no mesmo país, a gente está no mesmo mercado endereçado. Então, tudo que a gente está falando aqui é um pouco do que eu vivo e um pouco que eu escutei de alguns empresários de algumas escolas. Então, isso vale para todo mundo. A gente separei em 3 tópicos aqui para a gente dividir a palestra, treinamento, workshop, como vocês gostariam de chamar. A gente vai falar sobre cenário, porque eu acredito que o cenário econômico mudou muito e a gente precisa estar com os alertas certos, tá? A gente vai falar de estratégia e entender quais são as estratégias que eu uso, vocês podem usar também, e a gente falar como a gente executa elas no nosso dia a dia, de maneira prática, tá? Então a gente entendeu aqui que numa campanha de matrícula, para a gente fazer um método, separem diagnosticar, reeducar, preparar, experimentar, converter, capitalizar e fechar. Então a gente vai entender um pouquinho cada passo a passo desse e a gente vai entender como a gente vai bater meta ano que vem. E aí a gente falando de cenário, primeiro capítulo aqui do nosso treinamento. A gente está vivendo um ciclo de pressão muito alta, principalmente sobre inflação e juros. Tá? A gente está vivendo um ciclo já desde... Quando a gente falou que a conta da pandemia ia chegar, a gente está falando de hoje. Hoje a gente está vivendo a conta da pandemia. Então a gente teve diversas ações, nós empresários, governo, mundo, e aí sabia que isso ia desestruturar completamente a cadeia global. Isso não é um cenário exclusivo do Brasil, tá? Isso é um cenário mundial. A gente nunca viu os Estados Unidos passando aperto como está passando nos últimos anos. A gente nunca viu a Europa diminuindo. A gente nunca viu a China também correndo atrás. A gente nunca viu tantos desafios como está vendo agora. Então isso é um preço do que alguém lá atrás abriu mão de margem, deixou de produzir, quebrou a cadeia e a conta veio. E a conta veio para o mundo inteiro. E isso está afetando todo mundo.
Os juros altos deixam o crédito caro deixa circular dinheiro. O principal objetivo é controlar a oferta de serviço e produto. Então, para a gente aplicar alguns termos econômicos aqui, se alguém tiver dúvida, por favor, pergunte. Então, quando o juro está alto, o dinheiro para de circular, isso significa que a gente freia a oferta de produto e serviço para equilibrar com isso. Menos dinheiro circulando, menos oferta de produto e serviço. Então, isso acontece e quando os juros ficam altos por muito tempo, essa oferta cada vez está segurando mais ainda. Então, se o juro estiver mais baixo, significa que a gente vai começar a ofertar muito mais porque a gente vai ter acesso ao capital mais barato. Mais ou menos essa é a regra. Então, o objetivo de juros altos sempre é segurar a inflação. Se o juro segura, a oferta e demanda se equilibra e a gente consegue ter um cenário econômico muito bom. Diferente como a gente tinha lá na década de 80, quando minha mãe e meu pai falava, da minha época, que o preço atualizava todo dia, né? Atualizava todo dia porque não tinha esse controle monetário. Então, para a gente não viver nessa loucura, há esse controle da taxa de juros. Só que isso afetou o crédito, está caro o crédito, isso afetou as famílias, o orçamento dela, e está afetando as empresas. E é isso que a gente vai ter um cenário. Hoje a Selic está 14%, tá? Então a taxa básica de juros é o que rege o nosso país. Então, se tu é um empresário que tem lá um cheque gordo para investir, tem crédito na praça, tudo organizado, e esses são os grandes empresários que fazem o dinheiro girar. Então tu pega uma construtora, RV da vida, Capital, essa que constrói. Imagine quantos empregos, quanto roda de dinheiro quando ela consegue produzir prédios, apartamentos, quanto isso gira. E se não tem demanda para comprar, o quanto isso fica caro para ela. Então os juros a 14% fazem que a partir disso é o valor do dinheiro. Então se eu tenho um bom dinheiro em caixa, é mais seguro para mim deixar no banco que vai render um pouco mais de 1% ao mês. Do que eu pegar esse dinheiro, colocar no negócio, ter todo o risco, ver se o mercado quer comprar, pagar todos os meus custos e sobrar mais do que 1% ao mês. Geralmente não está valendo a pena. Então o cara que tem dinheiro, tem crédito e tudo mais, ele deixa de investir. Fala assim, o mercado não está consumindo muito. Então deixa eu investir menos, pegar menos crédito ou tirar do meu dinheiro menos. Porque a demanda está baixa. Então isso aqui influencia diretamente o consumo de todos, tá? E a gente teve uma variável muito grande. A Selic ela baixou muito durante a pandemia, justamente pelo lockdown. Para equilibrar isso, teve que baixar os juros de uma maneira agressiva. Então a gente ficou com juros de 2% a 3%, aí entrou o Pronamp da vida, diversos outros linhas de crédito milagrosas atreladas todas à Selic. Então muita gente que pegou dinheiro, acessou o capital durante a pandemia, capital de 2%, 3%, que é um juros maravilhoso para tu empreender. Hoje, esse mesmo empréstimo está pagando 14%, 15% ao ano. O mesmo empréstimo. Então, significa que aquela empresa que era saudável, antes da pandemia, veio o lockdown, desespero, como é que eu vou manter os custos, como é que eu fecho, vou ter que pedir dinheiro emprestado. Essa empresa, ela pediu dinheiro emprestado para rodar, continuou, rodou, passou a pandemia, está pagando direitinho, só que cada vez aquela parcela vai ficando mais cara. Então vamos dizer que a parcela era R$200 em 2021, hoje está R$600, R$700. Então imagina como está ficando caro. Então isso aí come a margem e é um efeito em cadeia. Achar que isso não afeta a gente, afeta todos nós. E aí todo mundo aqui carrega um passivo grande da pandemia, eu tenho certeza. Eu carrego um passivo muito grande da pandemia e que quando eu olho, ainda bem que a terapia está em dia, porque foi desesperador viver aquele tempo. A gente que busca fazer tudo certinho, teve que se vender imóvel, vender ativos, pegar empréstimo que não queria, não pagar às vezes, virou uma loucura para a gente sobreviver. Ali a gente queria sobreviver, só que qual é a conta disso? Qual é o custo disso? O custo a gente está vivendo agora. Então, está cada vez mais desafiador isso. E a gente está num momento recorde de inadimplência. E eu não falo de inadimplência de mensalidade, galera. Não falo da mensalidade da sua escola. Eu falo de inadimplência de empréstimos.
quem faz o motor da economia girar são os bancos. Se quebrar um banco, quebra uma economia inteira. Então, os bancos que emprestam dinheiro há anos, que fazem a empresa crescer. Então, se tem uma empresa, ela pega dinheiro, aí ela pega esse dinheiro a 10%, faz um negócio que rende 20% de lucro, paga um empréstimo e fica com 10%. Essa é a lógica do empreendedorismo no varejo, para o cliente final. Então, a gente nunca teve tanto recorde de inadimplência. Há uns anos atrás, quem pagava a conta do Brasil, entre aspas, era o agro. Até o agro está com inadimplência, porque mudou taxa, mudou juros, mudou taxa, são commodities que mudam de preço toda hora. Então, até isso está afetando. Então, significa, se o banco está tendo inadimplência, vai acontecer com o quê? O crédito vai subir mais ainda. Então, tem mais uma variável que a gente coloca, que é a inadimplência crescendo dos bancos. Isso faz com que eles tenham um movimento migratório silencioso. Eu quero muito ver o resultado do censo de 2026, porque com certeza ali a gente vai ter dados concretos para afirmar isso. Mas hoje a nossa concorrência não está exatamente contra a escola. A gente está perdendo muitos alunos para a rede pública. Realmente a família não tem condições de pagar. E ela não está falando, tu é melhor que aquele, eu vou para aquele. Realmente ela está falando assim, cara, ou eu... Vai ter que equilibrar. Pegar um bom resultado com um preço muito... Exatamente é isso. A gente entender que o cenário mudou e a gente tem que adequar a nossa escola não o que a gente quer. A gente tem que o cenário econômico que nós temos. E aí isso mostra, o concorrente mudou. Agora ele está dentro do orçamento familiar. Hoje, a minha família ela deixa de matricular, não porque eu sou bom ou ruim, não porque o concorrente é bom ou ruim. É questão de que o aluguel dela está caro, o rancho dela está caro, o transporte dela está caro, e tudo acontece. Então, isso aqui são mais ou menos como está dividido o orçamento familiar. 38% das famílias gastam seu orçamento com moradia, 22% gastam com transporte, 28% com alimentação, sobra 12% para a gente dividir com lazer, com bet. Com bet. Se tu metrificar o quanto do orçamento da família e do nosso cliente está indo para a bet em vez de pagar mensalidade, é alto. Isso é um problema muito grande no Brasil. Tem muita gente se matando por causa de bet, gente. Tem muita gente com depressão por causa de bet. Só que, por lei, não se pode anunciar mortes dessa maneira. Então, tu não pode falar que fulano se matou porque isso estimula outras pessoas a isso. Então, até o problema da bet não se noticia. E as bets estão jorrando dinheiro aí. Brasileirão, na TV, em tudo que tu vê, tem patrocínio de bet e tudo mais. E elas estão nem aí. Isso está afetando muito a nossa sociedade. Então imagina que tu tá brigando com 12% do orçamento da família para colocar em algum lugar. E agora? A família dá um doido, quer viajar. Dá uma doida, troca de carro. Dá uma doida, quer passear, uma doida vai fazer aniversário da filha, vai fazer aquilo e tá nem aí. Não faz conta. E a gente está brigando com esses 12%. Historicamente, escolas que estavam saudáveis, até empresas saudáveis historicamente, hoje estão com dificuldade. Eu falo com muita escola, galera. Muita escola eu bato papo, eu pergunto, cara, como é que tá aí, como é que foi a matrícula, como é que tá os pais, como é que tá isso. E eu nunca vi algo tão comum entre empresas falando que empresas grandes, empresas pequenas, todas estão com esse desafio. Primeira vez que escolas que têm mensalidades grandes, sempre volume de aluno, fila de espera, tu falou, cara, esse ano eu perdi tantos alunos, o perfil da minha família, que era um perfil de um cara que tinha mais dinheiro, agora ele tem menos dinheiro, agora ele não tá, o valor da parcela compromete muito mais a renda familiar. E eu falei, cara, até eles que são grandes estão com esse desafio. Então isso não é exclusivo da gente, não é exclusivo da educação. Todo e qualquer segmento está afetando isso. Só que em toda crise, tem alguém que ganha, tem alguém que perde.
A diferença é quem se prepara que isso, quem se alerta fala, a gente. E o Brasil está sempre em crise. Essa é a verdade. A gente tem um cenário político, econômico muito, muito instável. Um dia desse a gente saiu uma presidente que deixou um buraco, entrou outro, fez isso, acontece tudo na nossa política, acontece tudo na nossa economia. Então a gente não tem que criar nossas escolas baseadas no que a gente acha de melhor. A gente sempre tem que criar nossa escola com base no cenário econômico. Que pode ser, tudo isso que eu esteja falando para vocês, daqui a um ano não vale de nada, porque tudo melhorou, ou porque tudo piorou, ou que mudou completamente algumas variáveis que a gente não sabia. Então a gente sempre tem que estar atento às variáveis econômicas e políticas do Brasil. A gente está em ano de mudança política no Estado. O quanto isso vai afetar o nosso negócio? Afeta. Ano político afeta muito. Empresários não deixam de fazer investimento com dúvida em qual governo vai estar. E eu não estou falando de governo federal, estou falando de governo estadual. Porque o dinheiro roda muito fácil no governo, muito mais que no federal. E aí a gente tem recorde também de recuperações judiciais. Brígido, o que é recuperação judicial? Se a gente não tem dinheiro para pagar o Itaú, o que a gente faz? Não paga. Vou fazer o quê? Não tenho dinheiro para pagar o Itaú. Não é? Só que o que acontece com uma empresa que está na Bolsa de Valores? Ela não pode deixar de pagar o Itaú. Ela não pode. E o que ela faz? Ela tem quase acesso a crédito ilimitado. Então ela vai lá, pega outro empréstimo, paga esse, pega um empréstimo, paga esse. E vai girando isso. Se as parcelas couberem no fluxo de caixa dela, está tudo certo. E quando não cabe? E quando o empréstimo que tu fez para pagar outro empréstimo ficou mais caro, como é que essas empresas fazem? Elas entram no que chamam de recuperação judicial. É quando a empresa ela não tem mais condições de pagar as próximas parcelas, a gente fala, ei galera, vamos sentar todo mundo aqui e a gente vai falar assim, do jeito que está, todo mundo se lasca, eu quebro. Então, toda vez que você vê uma notícia de recuperação judicial, para você entender que aquela empresa que fatura bilhões, tem bilhões em caixa, tem bilhões em dívida, não está conseguindo pagar a dívida dela. E isso afeta muito o nosso negócio. Então, quando tu vê, Americanas entrou em recuperação judicial, tenha certeza, Americanas vai vender várias lojas, um bocado de gente vai ficar desempregada, o dinheiro vai parar de circular naqueles lugares. Essa é a visão que a gente tem. Cada vez mais, quando você vê isso, você vai ver, uma grande empresa vai estar. Tá? A pergunta não é como a gente vai vencer o concorrente, é como a gente vai adaptar ao novo perfil. Tem a variável que eu acho legal falar, eu acho que é uma das coisas boas desse cenário econômico, o Ricardo pode completar para a gente, que a Zona Franca de Manaus, ela entrou ali com um benefício muito grande nessa reforma tributária. Graças a Deus, graças a Deus. A gente tem que lutar com unhas e dentes sobre a Zona Franca de Manaus, porque é ela que vai fazer o dinheiro sustentar aqui pra gente. E como a reforma tributária aumentou a arrecadação de impostos, ela vai fazer isso, o benefício da Zona Franca de Manaus se destacou mais ainda. Então o benefício que já existia no atual vai ficar melhor ainda. Então a gente está hoje numa fila de indústrias para vir para Manaus. E hoje não tem espaço. Hoje Manaus está exatamente isso, não tem local para isso. E aí, espero que tenha o nosso novo plano diretor que está sendo pensado em fazer, porque o novo plano diretor, o que ele faz? Áreas que não poderiam ser comercializadas, áreas que não poderiam se tirar indústrias, viram indústria. Vai ter desmatamento, vai ter um bocado de coisa, mas vai ter um bocado de indústria nova. Então a tendência é um plano diretor novo para áreas ali do Tarumã. Então áreas que a gente vê cheio de árvore lá, o plano diretor, a ideia é eles liberarem para poder ter novas indústrias lá. E aí novas indústrias, novos empregos, dinheiro roda, etc, etc, etc. Então essa é uma variável econômica exclusiva aqui de Manaus que pode dar bons benefícios para a gente nos próximos anos. Então se você tem escola ali na região próxima,
é uma tendência de mercado ter mais indústria para lá. Se você atende indústrias, área próxima de indústrias, pode ser que tenham mais. Então, esse é um mercado que pode crescer ainda devido a esse benefício. Então, a gente precisa entender como é que funciona para que a gente adapte aos nossos negócios. Ficou claro um pouco da parte do cenário? Assustou um pouco? Deixou claro? Alguém quer contribuir? Não quero assustar ninguém, não. Tá? O objetivo sempre é a gente ter clareza, tá? Tem desafio, mas também tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Vamos lá. Nós somos um produto de varejo, não é? O que é o varejo? Alguém sabe o conceito de varejo? O que é um produto de varejo? Varejo é quem vende para o público final, cliente final, aquele que está consumindo. Então, nosso negócio não é muito diferente do negócio da Magazine Luiza, da Bemol, da Hanson, todo mundo está no varejo. Então, as margens do varejo são muito apertadas. E aí, o que faz uma margem ganhar mais? Tu acha que dá para cobrar mais caro numa geladeira? Se tem muita oferta de geladeira? Não. O que eles fazem? Volume. Então, se eu tenho uma margem de 10... Desculpa. Uma margem apertada, se eu colocar mais volume, eu ganho mais dinheiro. Não consigo mudar muita margem, mas eu consigo ter mais volume. E essa foi muitas vezes uma das estratégias de muitos de nós aqui. Na minha escola tem espaço, né? Tem aquela sala, tem aquilo, deixa eu botar mais aluno e depois eu vejo. Só que isso não protege a tua margem. Tu acaba abrindo mão de preço para ter volume. E isso pode até ser uma boa estratégia se tu está num ambiente que tenha abundância de volume. Só que nós estamos falando ao contrário. A demanda está caindo, ou estão segurando, a gente está correndo com os outros. Então, uma estratégia focada em volume, talvez seja um risco muito grande. Então, primeira dica que eu dou para vocês, protejam a margem de vocês, principalmente nos próximos anos. Porque cada vez mais vai ter variáveis que a gente não controla e ela vai consumir essa margem. Então, se você planeja uma determinada margem, porque você planeja um orçamento com volume alto, pode ser que não aconteça, pode ser que variáveis daquele orçamento cresçam. Então, a primeira regra que a gente vai colocar aqui é: eu preciso proteger a minha margem. E aí, como é que a gente aumenta a margem? Como é que a gente aumenta, Ricardo? Sobe venda, diminui despesa ou custo. São 3 ponteiros que a gente mexe: custo e despesa para baixo, vendas para cima. Então, da mesma maneira que a gente está aqui empurrando vendas para cima, a gente vai fazer o quê com a despesa e o custo? Vamos lá, a gente vai fazer o quê com a despesa e o custo? Exatamente. Então, da mesma grana que a gente está aqui para vender mais, a gente tem que ter para gastar menos. Para gastar menos. Olha aqui, já tem gente falando assim, é isso aí. Porque muitas vezes a gente gasta sem planejamento. E cada real que você deixa de gastar é um real de lucro. Mas cada real que você vende não é um real de lucro. Então colocar a gente o desafio de entender como é que eu faço essa mesma entrega com qualidade, gastando menos. E talvez isso você tenha que passar por uma das coisas que mais você gosta. Agradar o cliente, fazer um trabalho bonito. O que você sempre gostou como pedagogo, como professora. Talvez nesse momento você tenha que fazer o que tem que ser feito, não o que você quer. Não para agradar você, mas sempre pensando na última linha. E quantas vezes a gente, no nosso processo, nós somos ineficientes. Eu falo para vocês que muitas vezes eu gosto de estudar vendas, gosto de estudar marketing, eu acredito que esse é o meu ponto forte, mas quantas das vezes eu fui negligente com o meu custo, com a minha despesa, porque eu colocava minha energia no marketing de vendas. Não importa o meu custo, eu vou vender mais e vai cobrir.
Por muitas vezes eu agi dessa maneira. Pode ter dado certo algumas vezes, mas eu não acredito que essa é a maneira que eu devo gerir nos próximos anos. Principalmente com esse desafio que eu estou trazendo para vocês. Então a gente precisa ser mais eficiente. O que é mais eficiente? Menos pessoas fazendo a mesma entrega. Menos despesas fazendo a mesma entrega. Entender o que dessa entrega você está fazendo porque realmente é uma entrega pedagógica vai fazer diferente ou realmente é algo que você gosta de agradar o cliente, de agradar você. São perguntas que a gente tem que fazer. Será que a gente não consegue fazer a mesma atividade, a mesma entrega que a gente fazia antes, com um orçamento menor? Não são respostas que a gente tem que dar aqui. São as perguntas certas que eu estou trazendo para vocês. Quantas pessoas fizeram agora o Dia dos Pais? Quase toda escola fez aqui algo Dia dos Pais. Quanto você se questionou sobre os custos e as despesas do Dia dos Pais? Ou simplesmente você fez porque você queria agradar o pai, achando que isso vai lhe converter mais vendas? Precisa ser questionado. O quanto os próximos eventos do seu calendário estão desenhados, pensados para você converter mais. O quanto está sendo o custo de cada um disso. E aí a gente entra num termo, uma ferramenta, que eu acho que é o que a gente precisa para esse momento. Alguém já viu o termo reduflação, né? Acho que até escreveu errado, é reduflação, né? Me corrija se eu estou errado. Reduflação, né? Com licença. Cláudio escreveu errado. E aí, o que é reduflação? Alguém já viu na prática a reduflação aqui? Como é que é a reduflação? Reduflação é algo que acontece para a gente, uma ferramenta usada contra a inflação. Muitos lugares que a gente vê hoje em dia, está vendo isso. Quem já foi na hamburgueria e comeu um hambúrguer menor com o mesmo preço? Quem comprou 1 quilo de arroz que vem 750 agora? Exatamente. É a bandeja de frango que tem 800 gramas. Sejam bem-vindas. Olha lá, fique à vontade, por favor. Então isso acontece todo dia com a gente. E eu acredito que a gente precisa olhar com carinho essa ferramenta. E, gente, eu sei que essa ferramenta mexe muito com o emocional da gente. Tudo que mexe na escola mexe. Então eu tenho muito cuidado ao falar sobre produto pedagógico com vocês. Mas ele está afetando diretamente o resultado, então a gente precisa falar. Então, para a gente ter noção de uma coisa. 2 litros de coca. Eu lembro quando 2 litros de coca era R$2. Quando eu era criança. Papai mandava comprar lá no negócio, ele me dava uma nota de R$2, eu ia lá comprar, trazia 2 litros de coca para o almoço. Eu acho que está mais caro que R$10 hoje 2 litros de coca, né? Está 12, né? E aí o que acontece? Para o supermercado, tu não sentiu o preço? O que ele faz? Não, é R$10 agora, só que agora é 1,5 litro. Ainda é os R$10 que tu está comprando a coca para o teu almoço, só que agora é 1,5 litro de coca que tu está pagando. Então, quando a gente fala que o dinheiro perde poder de compra, é justamente isso. Antes, com R$10 eu comprava 2 litros de coca, agora com R$10 eu compro 1,5. Isso vale para tudo. Para tudo. Tu vai no McDonald's, quem me dera aquele hambúrguer que tivesse na foto fosse aquele. E a gente vê que cada vez mais está diminuindo. Então, em todo que é lugar, você pode ver dezenas de casos de reduflação que está afetando os negócios. E são estratégias de sobrevivência, são estratégias de produção de margem. A pessoa está te entregando menos para poder manter o preço. A gente já chegou no momento na educação onde a gente
precisaria colocar dezenas de outros produtos dentro para agregar valor. E a gente vem conversando aqui, debatendo, porque não existe certo e errado, galera. Existe você precisa ter um projeto pedagógico alinhado com o viés da sua escola e você precisa proteger o custo. E está cada vez mais desafiador. Se o mercado não consegue consumir um preço justo de mensalidade, de livro, etc., significa que eu tenho que entregar menos. Mesmo que a gente entenda que é importante. Mesmo que a gente entenda que é importante. Pô, mas é importante tu ter esse conhecimento. É importante teu filho aprender isso. É importante a família ter isso. É importante. Só que se ela não tem condições de pagar o que é importante, a gente vai entregar o que é necessário. E a gente volta ao básico bem feito. E o básico bem feito dá dinheiro. O básico bem feito entrega. Talvez quando a gente mudar o cenário econômico e a gente voltar numa onda de crescimento, a gente fala assim, pô, o mercado voltou a ter dinheiro, eu preciso trazer algo inovador, porque agora o meu consumidor consegue aguentar uma parcela a mais. Aí a gente pode voltar a pensar em trazer outras coisas para complementar, porque a gente está trabalhando de acordo com o que o meu cliente pode pagar. Então lá na frente, quando o meu cliente melhorar isso, talvez eu consiga. E aí proteger realmente o que gera valor. É sobreviver para continuar entregando amanhã. E aí a gente volta a fazer o básico bem feito. E qual é o básico bem feito? O material didático essencial, sem excesso. Tá? A gente está na era da IA. A IA gera muita coisa. Então, cada vez mais, se você dominar a inteligência artificial, você vai conseguir entregar usando criatividade, usando IA para o seu cliente. Tá? Carga horária ajustada ao necessário. Quem trabalha com professorista aqui sabe justamente isso. Atividades extras, mantidas apenas integradas ao custo. Então, eu vejo muita escola. Que oferece incluso jiu-jitsu, natação, balé, pré-janta, pré-almoço, deve ser pré-café também. A menina chega às 6 da manhã, toma um café antes do café. E aí cada vez mais, boa tarde. Então cada vez mais está esse desafio. Então talvez o extra, que é legal oferecer o extra, talvez a conta não esteja mais batendo. E tu tá com realmente algo dentro da tua operação que não tá dando dinheiro. Pelo contrário, às vezes dá prejuízo e tu faz para ajudar, para que tu goste de entregar esse serviço. E às vezes o cliente está vendo assim, tá saindo caro R$100 a mais. Tá saindo caro tantos reais a mais. E às vezes ele troca de escola por isso. Dedicação e metodologia consciente em sala de aula. Uma das coisas que a gente debate muito aqui é que, principalmente na diretoria, a gente tem mais tempo juntos, né? Que cada um aqui tem uma escola de viés diferente. Cada um aqui acredita da educação de uma maneira diferente. Então, um fala que não, conteudista, com muita tarefa de casa, pá. Eu falo assim, pô, legal, mas não é isso que eu quero na minha escola. Eu quero formar empreendedores, visão de mercado, e tá tudo bem. Tá tudo bem, tem cliente para todo mundo. E aí entender qual é a tua essência. Já começou, né, mano? Deixa eu juntar aqui. Por favor. Qual é a essência da tua escola? O que ela faz de bom? Quais os diferenciais? Parece que a gente volta lá naquele beabá. Missão, visão, valores, sei que, né? Volta lá para achar aquela folha do caderno que tu fez naquele treinamento meu em 2023, uma quarta-feira que choveu, que tá lá, eu fiz com vocês já. Então volta lá para ver qual é a essência da tua escola e o que tu quer entregar de realmente valor. Um problema, procura um problema e tenta resolver ele de maneira diferente, sem agregar custo ou despesa. Pelo contrário, você consegue fazer isso usando criatividade, usando inovação. Você consegue sim continuar entregando valor para os seus clientes dessa maneira.
disciplina extracurricular, falei eventos e passeios reprecificados. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, porque não está mais como antes. Tá? E aí a gente vê uns resultados, que é até resultados da minha escola ali, tá? Antes, eu tinha 80% de adesão nos meus eventos. Cada saidinha da escola eu conseguia fazer ali R$1.200, R$2.000, básico. Visitar o Teatro Amazonas me rendia R$2.000, R$3.000. Hoje já não está bem assim. Esse ano eu tive 1/4 das vendas do Rei e Rainha do que eu tinha ano passado. Então, o Rei e Rainha ali da minha escola, eu cheguei a fazer 30 mil no Rei e Rainha, galera. R$30.000. Só Rei e Rainha, sem contar o Rei da Festa. Esse ano eu fiz 1/4 desse valor. Tá? A gente viu aqui receita menor. A minha festa junina, eu coloquei 100 mesas para vender, eu vendi as 100, não subi preço de mesa, mas eu tive 20% ou menos de venda nas barracas do que ano passado. O evento estava lotado e as pessoas não estavam consumindo como antes. Então não é você, pô, não estou errando. As pessoas estão vindo para o evento. O evento está legal, as famílias está continuando a fazer sentido o evento. Mas significa que o modelo de negócio mudou. O cliente não está lá, não vai estar lá mais consumindo 70, 80, R$100. Talvez ele vai consumir menos. Talvez eu tenha que mudar a oferta. E isso afeta. Festa junina era um momento ali do final do primeiro semestre que eu cresci o caixa para aguentar o pouco do segundo semestre. E não subiu muito o caixa. Não teve um extra. Tá? E quem não sabe ainda fazer festa junina ou festa colheita, a gente sempre troca ideia, explica aqui como é que a gente faz, tá? Então, se quiser saber um pouco mais como a gente faz, pode contar para vocês, tá? Mas sempre é um evento que dá um resultado financeiro muito bom. E isso eu trazia para todos os outros eventos. Então, pô, se na festa junina eu conseguia tirar um dinheirão, quais os outros eventos que eu posso gastar minha energia, meu tempo, para também tirar um bom dinheiro? Isso ficava sempre um desafio. Então a gente pensava o calendário escolar já pensando nisso. Pô, a gente pode fazer isso, aquilo, vai dar um dinheiro extra, vai ajudar isso. Aí a gente pode investir em tal coisa na escola por causa desse dinheiro. A gente fazia essa conta. O nosso calendário escolar é pensado nisso. Ele é desenhado para atender o resultado comercial da empresa, em primeiro lugar. Então eu já vi muita gente, eu já vi escola, eu vou contar aqui um para vocês, mas já vi escola que era o dia que eu estava mais vendendo no ano, naquele dia, e a escola estava fazendo um evento, gastando dinheiro, tendo prejuízo no evento, porque ela queria agradar a família, só que ela não estava vendendo. Por que tu está fazendo evento nessa data? Tu deveria estar fazendo isso. O planejamento dela não foi desenhado pensando na parte comercial. Foi só desenhado para a parte pedagógica. E o planejamento tem que estar abraçado os dois. Primeiramente o comercial. Isso afoga todo mundo. O empresário que precisa de resultados, os professores dependem da saúde financeira. Então isso está sufocando a todos. E aí eu trago riscos para os próximos 4 anos. Primeiramente, segurança jurídica. A gente está no Brasil, num país que o passado é incerto. O cara pode falar, não era assim, está todo mundo errado, todo mundo tem que pagar uma conta retroativa muito louca aqui. Isso é insegurança jurídica. Então, cada vez mais, a gente tem que ter contratos muito bem firmados, entender muito mais a legislação para a gente se proteger. Ano passado a criança tropeçou, quebrou o braço dentro da escola, eu tive que pagar 5 mil para a família. E eu ajudei em tudo. E eu tive que pagar 5 mil. E se tu olhar na legislação do Brasil, tem jurisprudência para isso. Então tudo que acontecer com alguma criança, alguma pessoa dentro da sua escola, é sua responsabilidade. Se ela saiu correndo, batendo na parede,
sozinho e quebrou a cabeça, é tua culpa. Legalmente é tua culpa. Se o motorista de caminhão bate o carro e perde a perna, a culpa é da empresa. Não é dele que dirigiu errado. Brasil. Não façam share, só estou contando elas para vocês. Então, cada vez mais a gente tem que proteger a segurança jurídica. Então, na hora de fazer nosso contrato, na hora de entender o ECA digital, tudo isso afeta. Entender muito mais como funciona o judiciário, entender muito mais como funciona o legislativo, entender muito mais o que tu faz. Chegou uma R para ti, o que tu faz? Meu amigo, que tem gente que me liga quando recebe uma R. Brígido, o que eu faço? Calma, primeiramente respira. A R, quando a gente recebe o documento de processo. O R é a notificação. Qual é o termo? Eu sempre chamo R. É a R. É o comunicado que você está sendo processado. Notificação jurídica, Ministério do Trabalho. Pode ser Ministério do Trabalho, pode ser citação. Você está sendo citado no processo, tá? E aí, entendeu? Depois de ser citado, começa a ter os prazos, etc. Então, se você não fizer nada, você se lasca. Se você... E aí, qual é o caminho que você tem que seguir? Então, isso você precisa ter a sua segurança jurídica dentro disso. Saber que não é o fim do mundo. Saber que não é o fim do mundo. E tem coisas, meu amigo, eu falo, que tem coisas que o teu contador não vai falar para tu fazer, e tu tem que aprender a fazer. Tem coisas que o teu médico não vai falar para tu fazer, e tu tem que aprender a fazer. Tem coisas que o teu advogado não vai falar para tu fazer, mas tu tem que aprender. Porque faz parte do jogo. Se eu fizer tipo o titi que meu contador fala, que meu advogado fala, eu não faço nada. A parada de ser empreendedor é gerir recursos e risco. Ele fala, não faz. Eu falo assim, qual é o risco disso? E se ninguém me pegar? E se eu fizer desse jeito? É isso que é ser empreendedor. Porque, na verdade, a gente recomenda o empresário que toma a decisão. Exato. Entendeu? Então, a gente tem a nossa segurança jurídica com reforma tributária chegando, o que tem que fazer. Não dá para você pensar, continuar a tua vida normal e achar que vai entrar uma reforma tributária, vai mudar tudo e do nada, vai estar mais caro o imposto. Quantas escolas aqui estão precificando ano que vem com o aumento, pensando no aumento de imposto? Tu tem que decidir agora o valor do ano que vem, não é? Tu já colocou na conta imposto? Pode subir? Vai subir. Ou tu tá só repassando ou nem aumentando. Eu já vi muita escola que não aumenta preço porque quer fazer com que o cliente fique. Se tu cobra 500 no ano, tu não aumenta, todos os teus custos estão 10% mais caros. Pelo menos. E aí como é que se mantém assim? Quando eu falo lá na frente para proteger a margem, é pensando nisso. Tu oferecer a mesma mensalidade, tu não está protegendo a margem. Tu está usando um gatilho de desconto que tu tem dezenas de outros para usar. Tá? Educação especial e inclusão. Tá cada vez. Essa bolha vai estourar uma hora. Vai estourar uma hora essa bolha, galera. Não existe inclusão no Brasil. A gente tenta. Porque a gente gosta das crianças, dedica o nosso trabalho, a dar o melhor, faz tudo o que tem que a lei, a gente vai para treinamento, entende como é que faz, mas inclusão de verdade não existe. Não tem como. E a gente entender como é que a gente faz isso. Porque uma hora vai ter mais aluno especial do que alunos não atípicos. Vai, fala. Oi. Queria aproveitar a oportunidade, com a licença do Brito, aproveitar que ele bebeu uma água, pedindo ali de alguém. Por favor. Dizer que isso tudo que o Brito está colocando para a gente debate muito isso em reunião de diretoria, é uma preocupação nossa, a setor vive das mensalidades das escolas associadas, e a gente está aqui para se antecipar na informação, para que vocês recebam todas essas informações e procurem colocar em prática, procurem investigar, procurem conversar com os seus, com os profissionais parceiros, com as equipes que vão ajudar vocês. E principalmente, não queria deixar de passar a oportunidade, mas de reforçar o quanto nós da diretoria somos incansáveis em receber vocês no nosso privado, em ajudar na dúvida, em indicar alguma parceria, alguma empresa, ou até mesmo de vocês não cometerem
alguma falha que a gente já tenha tido cometido, que a gente já tenha tido uma experiência que não foi bacana. Então, assim, eu recebo as escolas, praticamente muitas escolas me procuram no privado, eu sei que para a Érica também, que ela comenta, a Andresa, Meire, Brisdo, né, a Geise, que são os diretores que nós procuramos dar a resposta dentro do que a gente acredita da nossa experiência e de onde a gente também está amparado, que no caso é com o Ricardo, que é o nosso diretor financeiro, com o doutor Neto, que é a nossa assessoria jurídica. Mas o que eu estou fazendo aqui é reforçando a procura de vocês, porque eu sei que é muita coisa. Como o Brígido falou, assim, assusta, porque a gente não sabe realmente como é que vai ficar o ano que vem, a gente sabe como é que é o Brasil com relação à governança, está mudando, o ano eleitoral é um ano delicado. Então, o que vocês puderem adiantar de rematrícula para segurar esses alunos nas escolas de vocês. Eu mesma já abri a minha, para o pai não ter que tomar a decisão se o candidato dele vai ganhar ou não. Ele está aí na frente, amarrei esse menino lá na escola, já matriculei. Então, assim, eu queria só aproveitar a oportunidade para dizer que a gente está à disposição, que realmente é muita coisa, assusta bastante, mas a gente está aqui para isso, para ouvir os nossos associados e ampará-los de alguma forma. E uma das coisas que eu falei com uma gestora hoje, mandando mensagem para algum, perguntando se vinha e tudo mais. Ela conversou, eu falei, pô, tu não vai vir hoje não? Eu falei assim, não, eu pedi que a gente estava com burnout. A gestora falou, estou com burnout. E aí são coisas que a gente fala meio pouco aqui, acho que a gente nunca falou aqui da saúde mental do gestor. Mas por que as pessoas estão tendo cada vez mais burnout? Porque cada vez mais a gente tem que... O desafio de empreender está maior. A pressão da nossa vida é cada vez maior. A gente tem que estar saudável, a gente tem que estar presente na família, a gente tem que guardar dinheiro, tem que empreender bem. Meu Deus! A gente se cobra toda hora. E se a gente não conseguir controlar essa emoção, o equilíbrio das partes, a gente vai pirar emocionalmente. Eu falo, todo ano eu tenho o meu momento de burnout, todo ano. Porque eu acho que eu consigo fazer muita coisa, palestra, evento, lançamento, né? Eu fico inventando muita coisa. Quando vejo, tô lá batendo, tá batendo aí, já acelera, quieta um pouquinho, descansa. Vê como é difícil. Um domingo não pegar o computador para trabalhar às vezes. Às vezes é difícil. Agora, mais com o IA, parece que eu tô tendo uma ideia, mando um prompt tipo Cloud, ele fica pensando, eu crio um negócio muito legal, 7 horas da manhã. E aí? Acaba afetando muito a nossa inteligência emocional, E aí a gente precisa desenvolver inteligência emocional para lidar com esses desafios. E assim, um fator que ajuda muito a nossa inteligência emocional é ter dinheiro na conta. Né? Quem vira um ano com dinheiro na conta, o emocional fica melhor, né, Meire? Então a gente acaba tendo um dos fatores aqui que afeta o nosso emocional. Isso nem é o curso. E o enquadramento tributário. Tá? Então a gente está enquadrado corretamente e tudo mais. E aí o que a gente tem que fazer antes de vender? Então tem uma preparação muito grande, a gente vai começar a vender. Parece que 3, 2, 1 quer vender. Não, já calma aí. Primeiramente, teu modelo de negócio ajustado à reduflação. Tá? Aqui eu vou ajeitar depois um monte de slides para vocês. Tá? Reduflação, planejamento financeiro e estratégico atualizado, o projeto educacional ajustado, tá? E a proteção jurídica em dia. Tá? Existia um termo chamado Luna Cinza. Por favor, Ricardo, me ajuda se eu falar uma besteira aqui, que você é especialista. É que o Simples Nacional sempre foi algo que a gente fala para o governo quanto é que eu tenho que pagar de imposto, e se eu falar que é errado, ele me pune. Só que ele entende que tem muita gente empreendendo, se eu for fiscalizar 100% todo mundo, não consegue. E olha que o Brasil é bom de pegar imposto. A única coisa que funciona nesse país muito excelente é a arrecadação de imposto. Pensa no sistema bom da Receita Federal. Só que aí a reforma tributária está justamente resolvendo isso.
Então pode ser que a zona cinza, que é a zona daquelas microempresas que não recolhem todos os impostos, pode ser que isso mude. Essa arrecadação que ele investiu 2 bilhões para a implementação do split payment. Meu irmão, se entrar em split payment. Então o que é o split payment? Se entrar em execução. Eu estou indo lá na tua escola, eu quero comprar um fardamento. Paguei o fardamento R$100. Vai descontar o imposto. Quem vai passar o imposto já é a maquineta. Ela vai pagar o governo, a taxa dela e vai sobrar menos para ti. É isso. Então, ou seja, se você antes pega esse dinheiro, deixa em caixa, para no momento pagar o imposto do que você declara, não vai conseguir fazer mais. Então, isso aqui acaba mudando. Tá? Então, a gente entende aqui que agora a gente tem que preparar. E aí a gente entra na parte de execução. Tá? Hoje, vamos dividir em produtos A, B e C. Tá? O que é produtos A, B e C? É a curva do faturamento da tua empresa. Quais são os principais produtos que fazem o teu faturamento? E aí a gente fala o item A, item B e item C. O quanto a serviços educacionais tem a porcentagem dele no teu faturamento total, o quanto material didático e o quanto de fardamento. Se tem outro produto, serviço que você pode colocar que seja relevante para o montante do ano. Cantina, etc. Então, você pode colocar aqui relevante, mas entender que isso aqui é uma curva ABC e a gente tem que olhar esses produtos antes de ofertar. Tá? Eu criei aqui um ciclo de matrículas onde a gente tem uma estratégia pré-definida mês a mês. E aí a gente tem que entender que essa oferta ela não começa pensando em agosto, ela começa pensada em novembro. Se a gente é um produto de varejo, nós temos a sazonalidade que é o varejo, não é? Dia das Mães vende mais, Natal vende mais, nererê. Cada produto tem seu momento de venda. Isso é sazonalidade. Só que todas as vezes a gente bate num ponto que dono de escola é empresário, não é? Escola não é empresa? Por que a gente não trabalha com essa sazonalidade? Algumas coisas a gente faz. Dia dos Pais, a gente fez a Dia dos Pais. Dia das Mães, a gente faz. Dia do índio, da árvore, do estudante, a gente faz. Só que tem algumas sazonalidades que são somente comerciais. E aí todo ano tem alguém lá de São Paulo postando, falando asneiras sobre a escola que faz promoção, que faz oferta, que se posiciona como se fosse uma empresa de varejo. Mas nós não somos uma empresa de varejo? Por que só todo mundo tem que fazer um tipo de promoção e quando chega a minha vez eu não posso fazer? É errado. É errado eu ganhar dinheiro. É errado eu tentar vender mais. Mas não é errado eu pagar tanto de imposto. Não é errado toda a insegurança jurídica que eu tenho. Então eu desenvolvi um método onde a Black Friday é o principal pico de venda. Principal pico. Então eu não desenho os preços, a estratégia, mês a mês ele cai na Black Friday. Não. É a partir da Black Friday que eu faço a minha estratégia. Então primeiro eu penso na Black Friday, entender que é a partir da Black Friday que eu vou fazer todas as minhas estratégias. Deu para entender mais ou menos? Então eu tenho que pensar primeiro qual é o meu ápice, porque eu vou fazer um pré-aquecimento para isso. Eu vou pensar de trás para frente. Primeiro eu penso na Black Friday, e aí eu penso o que vem antes e o que vem depois. Então eu começo a pensar na minha campanha de matrícula pela Black Friday. Porque se eu não pensar, ela me engole. E a gente vai explicar, tintim por tintim, o que a gente faz aqui. Primeiramente, a gente agradecer ao Proeste que está aqui com a gente. E antes de pensar em todas as questões de matrícula, a gente precisa organizar. Então, antes de pensar em preço e tudo mais, o teu contrato educacional está revisado?
Como é que, se tu fechar, hoje a Mary fez 4 matrículas, o contrato dela tem que estar pronto, o cara tem que assinar. Então não adianta eu vender algo se eu não estou podendo o contrato assinar. Eu preciso formalizar. Então, primeiramente, a gente precisa revisar. E aí, dentro do ProESC, a gente tem sistema de assinatura automática dentro dele. Então, dentro do ProESC a gente consegue setar campos que ele puxa informação do sistema, você faz o upload do contrato, cada matrícula que você fizer, você manda por e-mail do pai, ele aceita e o contrato tem validade jurídica. Tá? E isso você pode fazer cobrança, vocês podem fazer tudo isso. Tá? Então o contrato 100% online. Tá? E a gente está trazendo muita coisa sobre... A gente fala muito sobre o uso de IA e tem um termo que a gente usa muito que é o agente de IA. Alguém sabe o que é um agente de IA? Vamos lá. Agente de IA é uma IA personalizada para resolver um determinado problema que tu não precisa dar todos os inputs iniciais. Ela já tem um básico de inputs para fazer. Então, cada vez mais, a gestão de sistemas como a gente conhece vai deixar de existir. Não vai fazer mais sentido eu abrir um documento e preencher um por um. Faz sentido eu fazer uma ficha de matrícula no papel hoje em dia? Não faz. Não faz mais sentido. Não faz mais sentido eu pagar o funcionário no dinheiro. Não faz mais sentido eu receber no dinheiro quase. Então hoje os agentes de IA vão mudar completamente o modo dos sistemas que a gente está usando. Vai mudar do banco, vai mudar o sistema da escola, vai mudar o sistema de pagamento, tudo. Tudo vai ser gerenciado por IA. Então cada vez mais a gente tem que entender como é que muda isso. E no ProESC a gente consegue justamente fazer matrículas, negociações, pagamentos, cadastro, tudo através de agentes. Então tu entra lá no chat e fala, matricule a aluna Lidiane do 5º ano, ele vai perguntando as coisas, você vai mandando, e através de uma conversa, ele faz todo o processo de matrícula, toda a conversa faz a renegociação, e todo e qualquer parâmetro dentro do sistema vai ser feito através de agente de IA. Então a ProESC já está no início disso. Então ela está cada mês lançando agente de IA novamente. Então você que ainda não sabe usar agente de IA, prepara. Porque o modo que você trabalha vai mudar e você vai ver agentes de IA em tudo que é canto. Tá? Então, agente de IA dentro da plataforma ajudando. Então você não vai precisar ir no chat GPT, no Google Cloud ou qualquer outra IA fazer as coisas. Ela já está dentro do sistema, ela vai fazer para você. Então quanto mais você aprender a usar elas, mais rápido roda o seu sistema. Então o tempo que quando a gente fala ganhar eficiência com inteligência artificial eu demorava 20 minutos fazendo uma matrícula no sistema, depois que o cara tá lá na frente, pagou, me deu tudo, eu tinha 20 minutos para pegar documento, botar no sistema, agora eu vou fazer o mesmo processo em 2 minutos. Então eu estou ganhando eficiência. Esse tempo que eu ganho, ou eu vou fazer outro trabalho, ou eu vou ficar em casa, eu vou curtir minha família, vou trabalhar meu emocional, né? Porque eu não estou ganhando eficiência para trabalhar mais e mais e mais e mais e mais, não. E aí você precisa configurar e validar seu sistema. Seu sistema está configurado para receber matrícula, não só teu contrato. Criou teu ano didático lá de 2027, configurou as turmas, botou os professores, tu fez todos os parâmetros que precisa? Ou tu vai deixar isso para depois, vai começar a matricular e vai ficar essa galera todinha que está fora do sistema. Foi? Porque muitas vezes eu terceirizei isso, então eu não fazia isso porque eu tinha mais coisa para fazer, então eu terceirizava isso. O parâmetro ia vir errado porque quem fazia não tinha noção do todo, não fazia no time que eu gostaria, e eu já fiquei anos com várias matrículas pendentes. Pendente no sistema porque eu não estava configurado. Então a gente, antes de começar a ofertar, a gente tem que configurar isso. Antes de ter uma matrícula, a gente tem que ter nosso contrato organizado. Já abre minha matrícula, a gente ainda vai ter aula de contratos. Trabalha com o contrato que você tem.
Você vai ter no próximo treinamento, aula sobre contratos, você vai modificar uma coisa ou outra e está tudo bem. O que você não pode é não assinar o contrato com essa pessoa. Tá. Fazer a precificação correta, tá? Publicar os editais, tá? E aí a gente tem a regra, 30 dias antes de abrir, a gente tem que abrir para educação especial, tá? Então isso é regra do jogo. Se você vai abrir matrícula dia 30, final do mês, se eu já abrir, você tem que abrir um mês antes para educação especial, tá? Então organize isso para você não abrir precedência jurídica e alguém apontar para você, tá? E aí, geralmente, ano passado eu abri minhas matrículas final de julho. Esse ano eu tive um problema de calendário e aí acabou acontecendo, vai acontecer agora final de agosto. Mas a metodologia acaba sendo a mesma, eu perdi um ciclo. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco que usando os gatilhos, usando o calendário, eu faço ciclos de matrícula. Então cada mês é um ciclo. E cada ciclo a gente consegue ofertar produtos diferentes, comunicação diferente, gatilhos diferentes, negociações diferentes. Isso faz com que a gente consiga ter resultados diferentes mês a mês. Tá? Aqui. Tá. Então a gente movimenta aqui. Scholar Day, rematrículas, passaporte 2027 e o indicador de matrículas. Tá? A gente tem que entregar uma experiência que justifica a permanência. Então tu simplesmente chegar agora e mandar mensagem pro pai, pai, bora rematricular? O quanto ele está aquecido para tomar essa decisão? Não está aquecido. Ele simplesmente está vivendo o dia a dia e tu quer chegar lá e meter um boleto para ele. Não é assim que funciona um processo de venda, né? E aí eu criei esse termo aqui para a gente entender que é o dia da escola, o Scholar Day, né? E aí entender o seguinte, dentro do meu calendário, eu já penso que o início da minha rematrículas vai ser no Scholar Day. É um dia que eu consigo entregar experiência, valor percebido, confiança e abrir as rematrículas. Então eu crio essa experiência para as famílias. Porque elas precisam saber o que tem de novo do ano que vem, o que vai mudar, o que vai permanecer. Por que está acontecendo isso? E aí, se tu criar simplesmente um evento para sábado, para o cara falar de matrícula, quantas pessoas vão? Sair da minha casa, tava lá matrícula, menina, resolve no WhatsApp. Não é? Vai. Travou. Internet. Vê aqui. Dá pra ver aí? Então vai, vamos voltar aqui. Tá. A gente criou o Scholar Day justamente no dia da nossa feira de empreendedorismo. Se eu sou uma escola focada em empreendedorismo, tecnologia, inovação, e eu tenho uma culminância de projetos, ou seja, eu dou aula para os meus alunos, faço um projeto e tenho a culminância, a entrega dos projetos. Então esse é o dia em que o meu cliente está vendo na prática o investimento que ele fez durante um ano, o tempo do filho estudando, porque é a entrega do projeto. Então tão importante quanto a experiência, a boa entrega do projeto, Por favor. Eu acho que caiu. Obrigado. Já. Eu vou acelerar aqui. Então a nossa feira de empreendedorismo é a hora que eu abro as matrículas e eu falo no palco com os pais, recebendo esse momento
Então, no momento em que eu estou entregando o meu maior projeto, é o momento que eu abro as matrículas. Para o pai, ele está naquele momento com o sentimento da minha entrega e eu estou oferecendo naquele momento a rematrícula. Faz muito mais sentido para ele porque eu despertei emoção. Não simplesmente cheguei para ele e estou vendendo. E aí, se ele estava com a dúvida de continuar tudo mais, ele vê o que o filho dele está entregando, melhora. Tá? E aí mostra 2026, anuncia 2027. E aí uma relação de presencial com distribuição digital ao mesmo tempo disso. E aí eu apresento para eles o passaporte 2027. Deixa eu lançar aqui. Tá. O que é isso? Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Qual é o objetivo do marketing? Um dos objetivos do marketing, contornar objeções. E quais são as objeções que a família pode ter para tomar a decisão naquele momento? Preço. Está caro, barato. Se vai vir alguma promoção melhor. Se eu vou me mudar, se eu vou ficar, etc. Tem várias objeções, né? Justas. Só que a gente acaba contornando as objeções com uma oferta melhor. Então, dentro desse processo, a gente entende como é que a gente desenha isso para ter as objeções corretas. Então, dentro desse processo a gente faz lá na escola, mostra o valor, mostra as entregas, diz qual é a precificação de 2027 e mostra para o pai que ele vai fazer, para adquirir o passaporte é uma reserva de vaga. Ele dá uma entrada para garantir esse valor, para garantir isso, entende já todas as condições, assina o contrato e fica pré-estabelecido que ele tem até 31 de dezembro para pedir o estorno 100%, o serviço não foi prestado, ou para completar a diferença. E ele pode adquirir qualquer outra promoção no decorrer do caminho. Então o que mais o pai, naquele momento, tem que pensar, fala assim, não quero tomar decisão agora. É isso que funciona a estratégia comercial de marketing. Quais são as objeções do meu cliente para ele tomar a decisão? E aí a gente entra em dois gatilhos mentais que a gente sempre usa. Gatilho da escassez e gatilho da urgência. O que é o gatilho? Gatilho é o que faz tu tomar ação para comprar. Então, o gatilho da escassez. Se eu tô numa turma, a turma está cheia. Tem lá, cabe 20 alunos, tem 20 alunos. Falo, pai, eu tenho gente querendo estudar no colégio. Se tu não reservar a tua vaga, e tu pode cancelar. Tu tem até dezembro para tomar a decisão de reverter, eu te devo o dinheiro integral. Por lei, o serviço não foi prestado, eu não posso reverter nada. Até 31 de dezembro eu não posso reverter nada. Se tiver no contrato, você pode botar porcentagem de taxas administrativas em janeiro, tá? Se tiver em contrato, se o contrato estiver assinado, tá? Então ele fala, pai, pague esse valor de entrada, assina um contrato comigo e o senhor pode aproveitar outras promoções. Se no final do ano você for promovido, trocar de local, perder emprego, o senhor pode pedir dinheiro de volta, eu lhe devolvo. E aí eu estou contornando objeções. Quando eu falo escassez se tu não tomar decisão agora, quando eu estou te dando essa oferta, eu vou matricular gente no lugar. E se teu filho ficar sem vaga, ele vai ter que ir para outra escola, mesmo sendo meu cliente. E qual é mais seguro para ti? Tu tomar a decisão agora, ou tu esperar a chance de ficar sem vaga. Tu tá imaginando o sentimento dele da escassez da vaga? Aí quando é que tu entra na urgência? Essa promoção é válida só até dia 30 de novembro. 30 de agosto. É válida só até dia 30. Então tu cria a urgência do cara e fala assim, ele tem até dia 30 para tomar a decisão. Qual dia que ele vai tomar a decisão? Porque você criou uma urgência. Você criou um ciclo. Se tu perceber, o dia que eu mais vendo sempre são os últimos dias do mês. Se eu abrir minha matrícula 1º de julho, eu tenho um ciclo a mais. Vou abrir final de agosto, eu perdi 2 ciclos. Podendo ter 2 momentos de oferta. E aí se eu abro final de agosto, eu entro no calendário de setembro.
O foco, quando você abre, é rematrículas. Por lei, você não pode abrir para novos alunos. Mas a gente não precisa só gritar, a gente precisa só matricular sem dar barulho. Agora imagina, tu matriculou 5 alunos para aquela turma que não tem vaga. E aí tu olha para aqueles 15 alunos teus, que já tem 5 novos, fala assim, meu amigo, vem cá, tem 5 matriculados, tem 15 na turma, alguém vai ficar sem escola. É tu ou outro? Tu vê que o processo de decisão não está partindo do quanto a tua escola é boa ou ruim? É do medo de perder a vaga? Agora tu está começando a vender. Então remarketing, tu tem que estar abordando ele toda hora. Não adianta tu falar com ele uma vez e achar que ele vai lembrar disso. Tu paga quem te cobra mais e tu compra daquele que te oferece mais vezes. O quanto tu está oferecendo para o pai tomar decisão? E aí sempre o pico é na última semana do mês. Então o dia que eu vendo mais, último dia de agosto, último dia de setembro, último dia de novembro, último dia de dezembro, janeiro. Dezembro é um pouquinho diferente, mas janeiro. Antes de começar, dúvida aqui, o dia antes de começar as aulas, a gente bate venda aqui só. É menina comprando fardamento atrasado, livro. Amanhã, começou a aula, amanhã de começar a aula, o cara quer comprar tudo. Usa estratégia, isso é gatilho de escassez, de urgência. Tá? E aí esse ciclo é uma grande parte do ano letivo. E aí setembro é a hora de fazer o follow-up. O que é o follow-up? Toda hora eu estou abordando, falo assim, e aí, tu vai matricular? E aí, o que falta? Tá? Aí a gente entra em outubro. Tá? E aí, onde tu abre para novos alunos. E aí, o que é a primeira coisa que tu tem que fazer? Base de leads, galera. Eu estou há anos aqui falando sobre a importância de ter um CRM. E às vezes o CRM é a etiqueta do teu WhatsApp. Cadê? Quantas pessoas falaram para ti sobre o terceiro ano, para matricular o terceiro ano esse ano na tua escola? Aí quantos não matricularam? 20 pessoas falaram comigo para matricular no terceiro ano. 5 matricularam, 15 não matricularam. Essas 15 crianças vão para o 4º ano. É por ela que eu vou começar a minha campanha de matrícula. Falou, pai, tu não teve interesse no passado aqui, a gente abriu matrícula, tu tá satisfeito com a escola que teu filho tá? A gente tá com uma oferta aqui especial, tudo coisa mulher, né? Oferece. Enquanto teu concorrente está brisando, tu tá lá oferecendo para ele. Oferecendo. E aí te digo, o custo disso é baixíssimo, porque ele já está lá, ele já falou contigo, tu já sabe quem é. Só que tu não organizou, não é? Quero ver aqui, saber quem está com os leads organizados dos anos passados. Porque o menino que estava no primeiro ano, lá em 2021, ele está indo para o 5º. Ele é aluno. Porque é muito mais fácil tu botar dinheiro e falar assim, bota dinheiro em marketing aí, faz mais imprime mais folder, bota não sei o quê, bota um tráfego pago. Não é mais fácil? Sempre é mais fácil gastar. Sempre é mais fácil gastar. Difícil mesmo é gerir. Essa é a parte difícil. Então vou dar exemplo aqui da dona Francisca e o Pedro. Contatou a escola antes e nunca fechou. Pedro precisa trocar de escola, eu reativo antes da concorrência, a decisão é inevitável, antecipo a favor o lead antigo no momento certo, reativação. Galera, quando eu faço o trabalho de reativação de base, estou lhe falando, não tem uma vez que eu não faço uma matrícula. Ou agendo visita. Eu falo que é igual uma árvore, tu balançar, vai cair alguma coisa. Vai cair. Só que se tu não organizar os teus leads desde agora, como é que tu vai saber? O cara que mandou mensagem semana passada para ti, tu não fez follow-up nele. E aí tu quer gastar dinheiro com marketing para comprar mais cliente? Se todo lead que cai no teu colo tu não faz nada. Sempre o problema é de marketing, né? Sempre o problema de marketing. Organize seus funis
ano a ano. Galera, a gente vai fazer vai ter treinamento de marketing que eu vou aprofundar um pouco mais, tá? Vou voltar do beabá, do que é o funil de vendas, qual a estratégia de conteúdo para topo de funil, meio de funil, fundo de funil, CRM, todos esses pontos eu vou falar para vocês, tá? Mas isso é um outro treinamento, a gente precisa de mais horas, mais tempo, mais atenção para a gente bolar essa estratégia, tá? Tá? E aí eu tenho uma meta, quais são as metas estipuladas? E aí como é que eu crio essa meta? Eu pego o meu volume, meu resultado de 2025 para 26, vejo o quanto eu executei em cada mês do ano com relação ao meu volume total, faço a minha projeção de volume total do próximo ano e aumento as porcentagens em 5% por mês. Então, se eu fiz 20 matrículas em agosto do ano passado, esse ano eu tenho que fazer 30. E aí eu tenho mais ou menos para saber se eu estou indo mal ou se estou indo bem. Eu tenho uma meta de 60% do meu volume até o final do ano. Porque boa parte do nosso cliente toma decisão em janeiro. Isso é fato. Isso é fato. Então eu não consigo falar assim, eu vou encher minha escola até o final do ano. Porra, eu queria muito. Queria entrar em janeiro de boaça. Queria muito. Mas geralmente esse é o número que eu faço por ano. Então qual é o teu número que tu precisa fazer desse ano letivo? Porque nossas estratégias estão trazendo aqui para que tu aumente as tuas matrículas nesse ano de 2026 para 2027. Tá? A gente vai dar uma pausa agora pro coffee, tá? Esticar as pernas, ir ao banheiro. E aí eu volto finalizando aí com vocês um pouquinho sobre a Black Friday, que é a cereja do bolo. Tá bom? Vamos lá. Todos os meses. Porque eu inicio o mês de janeiro a dezembro. Então, eu estou acostumada a trabalhar com campanhas de novos alunos, além das rematrículas, que também são feitas mensalmente. E pensando nisso, o Brígido, conversando comigo, a gente chegou à conclusão sobre trazer para vocês estratégias de matrículas para que vocês, gestores, possam lotar as turmas que, por alguma razão, a renovação ela não alcance 100% da totalidade de uma sala. Então, eu vou compartilhar com vocês no próximo mês estratégias de captação de novos alunos, utilizando o funil de vendas online e também funil de vendas offline, que eu não sei se hoje vocês acabam utilizando na estratégia de vocês, fazer parcerias com empresas, fazer panfletagens, fazer ações que não envolvam tão somente o tráfego pago ou as mídias sociais das escolas de vocês. Então, no próximo mês, eu espero contribuir muito com todos. Dia 15 de setembro, venham, estejam aqui presentes, porque vai ser uma enorme satisfação para mim compartilhar acerca dessas estratégias. Perdão, dia 16 de setembro. Vai ser uma grande satisfação compartilhar com vocês essas estratégias e ajudar cada um a ter escola cheia, muitas matrículas, muitas turmas lotadas, para que a gente possa, dessa forma, levar a nossa missão, que é transformar vidas através da educação. Então, aguardo vocês. Vai? Peraí. Deu. Foi. Alô? Oi. 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 Tá funcionando. Vamos lá? Todo mundo comeu? Tá alegre? Feliz? Tomou café? Pronto? E aí chega no momento mais importante. A Black Friday, mês de novembro. E aí a gente vai entender o seguinte. A Black Friday, ela é o maior gatilho mental de vendas do Brasil. Não tem gatilho maior criado nesse país do que a Black Friday.
O número dos varejos do ano passado, a Black Friday, vendeu mais que o Natal. Vendeu mais que o Natal. Mesmo que a gente vê o fluxo de pessoas muito maior em dezembro, mas as vendas do comércio na Black Friday superaram o mês de dezembro. E aí a gente vai entender, se está todo mundo ganhando dinheiro na Black Friday, por que eu não estou ganhando? E aí a gente vai entender um pouco mais. E entender que se a família ela não gastar com a escola, ela vai gastar com outra coisa. Então existe uma coisa que é o custo de oportunidade. O quanto aquela oportunidade, eu ofertar algo no momento exato, vai me trazer de retorno. Porque a mesma oferta em um momento diferente não me traz o mesmo retorno. E aí entender que para dar certo, o ponto de partida do planejamento financeiro de vocês tem que ser a Black Friday. Então, como eu falei no começo, eu não começo o meu planejamento por agosto, setembro, outubro e aí eu vejo o que eu vou fazer em novembro. Não, eu tenho que primeiro ver o que eu vou fazer em novembro, pensar na minha estratégia e a partir de lá. Porque não adianta só vender preço, só dar desconto, diminuir minha margem a qualquer custo. E aí entender algumas coisas. A Black Friday ela vem de uma cultura americana, tá? Existe o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. É uma quinta-feira, sempre feriado. E aí, tradicionalmente, no varejo americano, tinha a sexta-feira preta, Black Friday, que é onde tinham super descontos. Então, lá era um momento que na cultura americana as pessoas já sabem que tem muitos descontos. E aí, tudo que é bom a gente traz para cá, né? A gente copia e isso virou completamente dentro do calendário do brasileiro. Eu fico até com raiva, às vezes tem gente em outubro que faz pré-Black Friday, esquenta Black Friday. Eu falei, mano, tu não tem criatividade para fazer outro nome? Deixa Black Friday para novembro. E aí entender o seguinte, por que ela é tão importante? Porque existe uma coisa no Brasil chamada 13º salário. E o 13º salário, ele é pago para as famílias, para o mercado, até final de novembro, a primeira parcela. Então, existe um time aí muito exato, no momento que o cara recebe o dinheiro e no momento que ele tem a necessidade de gastar. E vamos lá. O que roda a economia do Amazonas? Indústria e governo. São os dois pilares do PIB do Amazonas. Então, geralmente, as indústrias pagam no final de novembro o 13º, e às vezes também o funcionário público também recebe nessa data. Então, é o exato momento que o cliente está recebendo dinheiro e tu está ofertando uma baita oferta. Não tem como o cara mudar. Só que aí tu tem que trabalhar uma reeducação das famílias. Imagina comigo. O ciclo se renova de alunos, não se renova? Na cabeça do pai, antes disso, ele tinha... eu renovo a matrícula do meu filho em janeiro. Por quê? Porque eu acabo de pagar dezembro. Aí eu tenho dinheiro para pagar novembro. Porque eu parcelei os livros de 12 vezes e acabei a última parcela, agora eu vou passar a outra. Só que tu tem que trabalhar uma mudança no ciclo de matrículas. Desde que eu comecei a usar a Black Friday e entendi que ela resolve o meu problema... Muitas famílias mudaram o ciclo de renovação. Elas sabem que novembro vai vir Black Friday, que novembro vai ser a melhor condição. E aí volta para aquela estratégia de matrícula que eu falei no começo. O pai dá a entrada e ele pode aproveitar qualquer promoção. O cara não chega assim, para que eu vou fazer a rematrícula agora em agosto se vai vir Black Friday? Não é? Se tu comprar uma geladeira agora, tu sabe que em novembro vai estar mais barato? Tu pode questionar. Ou tu pode não comprar agora porque tu vai se planejar para comprar em novembro. Então a gente tem que antecipar esse comportamento deles. E agora imagina, em vendas tudo é funil. Se eu faço o meu trabalho de rematrícula muito bem, se eu faço o meu trabalho de matrícula muito bem, que a gente já mostrou para vocês as duas fontes, eu tenho um número X de alunos matriculados no dia 1º de novembro.
eu tenho todas essas oportunidades de vender fardamento e livro na promoção, porque eles já têm que comprar isso. Então, não necessariamente o meu desconto vai ser em matrícula. E é entender o quanto eu preciso dar de desconto. Porque eu vou eu vou diminuir margem. Naturalmente, a Black Friday é uma promoção de desconto. É gatilho de desconto. Agora, se tu der desconto em agosto, setembro, outubro, chega em novembro, tu vai dar desconto de quê? Tu vai dar de graça? Porque tu fica toda hora dando desconto, como fosse preço, o desconto, a única objeção do teu cliente de comprar. E às vezes o desconto é porque não tem dinheiro na conta. Porque o dinheiro vai cair no mês que vem. Porque ele ainda está pagando as parcelas do livro, que ele paga o celular em 10 vezes. E aí entender, a gente está, no momento que o cliente está com o dinheiro no bolso, a gente oferta. E é o momento certo de mexer com a emoção dele. O cara está com o dinheiro. Eu vou mostrar para ele, cara, se tu não aproveitar agora, tu vai pagar mais caro. Eu não vou fazer essa outra oferta. Meu Deus, estou focado aqui. Espera aí. Socorro, como é que tira isso? Aí. Fiquei toda assanhada agora. Vamos lá. A gente não planeja desconto. A gente planeja nosso caixa. O que a gente tem que pagar em dezembro? Vamos lá, o que a gente tem que pagar em dezembro? E da onde a gente vai tirar dinheiro para pagar décimo? Da onde a gente vai tirar dinheiro para pagar 13º? Me diz. Vamos fazer uma conta. Vai fazer conta de padeiro. Eu estou dando exemplo aqui de material didático, você pode usar de qualquer outra coisa. Então vamos lá. O meu material didático custa 500. Eu vou botar o preço de tabela 1.500. Aí durante a Black Friday eu vou fazer desconto de 300. O cliente vai pagar 1.200. Ele vai passar lá no cartão, provavelmente, não é? Então tem despesa financeira. E aí, se eu precisar antecipar esse dinheiro, eu tenho um custo de antecipação desse dinheiro. E aí vai cair livre no caixa R$1.000. E aí eu tenho uma margem de 500. Tem que fazer conta, galera. É entender que desde o começo, é aceitável para mim vender a partir de 1.000. Mas se eu ofertar 1.000 desde o começo, eu não tenho espaço para ofertar mais barato. Aí a gente entra, é a metade do dobro. Praticamente é isso. Está todo mundo usando essa estratégia com a gente. E aí, apesar de tudo, tem gente que eu estou disposto a vender meu livro por R$1.000. É um valor aceitável para mim, que me deixa dinheiro no caixa, é justo com o cliente ter mais. Mas tem cliente que lá e paga R$1.500 e não reclama de R$1. Tem cliente que paga cheio e não reclama. Tem cliente que chega lá e não pede desconto. E aí, vocês entender que se a gente tem essa gordura estrategicamente desenhada para Black Friday, eu consigo fazer uma boa estratégia, não consigo? Então eu entendo que na minha negociação, R$500 de margem por livro é um bom negócio para mim. Financeiramente é um bom negócio. Só que eu estou abrindo mão de 500 pau, né? 500 vezes a quantidade de alunos teus. Faz a conta aí de quanto tu está deixando na mesa. Quanto tu está dando desconto. É um bom dinheiro, né? Só que não dá para fazer tudo. Tu precisa vender tudo agora? Tu tem 300 alunos. Tu precisa vender na Black Friday para os 300 alunos? Não, né? Tu não precisa de todo esse dinheiro agora. Se tiver todo esse dinheiro no caixa, o que tu vai fazer? Vai lá para Fortaleza gastar esse dinheiro. Não é? A gente não pode ter muito dinheiro, porque uma hora o boleto vem. Tá? Então, se o kit custar R$1.000 direto em setembro, o mesmo desconto da Black Friday não teria consumido a margem inteira. Então eu não posso iniciar as minhas vendas pensando em dar esse valor desde o começo. Eu preciso usar o gatilho da ancoragem. Eu ancoro o livro ao valor de 1.500,
O pai já viu, ele já pensou, já fez conta. Ele pensou, porra, 1.500 parcelado em 10 vezes, 150 por mês. Isso vai ser assim na minha... Ele já fez conta. E aí, no momento em que tu oferece para ele um desconto mais, ele consegue. Só que existe uma coisa seguinte. Como é que a gente sabe quantidade que a gente vai vender? Tu não precisa de todo esse dinheiro de uma vez. Quanto é que tu precisa? Faz a conta. Faz a conta. Quanto é que é a minha parcela do 13º? Pô, eu tenho que pagar para meus funcionários 20, 30, 40 mil reais de 13º. Eu tenho que pagar depois férias, calcula um terço. Então, pelo menos, tu tem que ter em caixa um salário a mais, uma folha a mais, um terço e um terço. Então, qual é esse número? Vamos dizer que esse número é 50 mil reais. Então, mais ou menos, a folha ali é uns 35, mais um terço dá 50 mil reais, certo? Então, tu precisa, no mínimo, criar uma estratégia Black Friday que tu venda 50 mil reais. Para tu, pelo menos, ficar bem para finalizar teu ano. Pelo menos. Então, vamos lá. Aí tu faz a conta. O que eu preciso vender com os descontos que eu vou criar em quantidade para chegar a 50 mil reais? Eu não preciso dar desconto para todo mundo. Eu posso usar a escassez. A escassez é quando tu limita algo. Então, vamos dizer aqui, para eu chegar nos meus 50 mil reais, eu vou fazer uma promoção X de desconto. E aí eu vou fazer 30 matrículas apenas com esse desconto. Acabou. Mais que isso eu não faço. E aí eu vou anunciar. Está aberta a Black Friday do Colégio Brígio Nogueira. A partir de agora, você pode pagar a sua matrícula com desconto de tantos % e apenas para as 30 primeiras pessoas. Abriu, passou uma semana... Pai, você que está vendo aqui essa mensagem, estamos avisando para vocês, já venderam, fizemos mais de 25 matrículas, estamos às 5 últimas agora disponíveis para você correr e matricular, porque a gente não vai estender a promoção. Olha o medo de ficar fora. Até eu fiquei com vontade de comprar agora. E aí quanto é que é o teu livro didático? Fala assim, pô, dessas todas as pessoas que rematricularam ou matricularam, eu só vou vender 20 livros didáticos com esse desconto. Porque eu não posso perder toda essa margem. Não posso. Mas eu posso abrir mão de uma quantidade para determinado momento do meu fluxo de caixa. Então eu vou botar aqui, eu preciso de 20 kits. Vender 20 kits. E vou fazer uma promoção de fardamento, vou vender 20 kits de fardamentos. Então se eu conseguir vender 30 matrículas, 20 kits de fardamentos e 20 kits didáticos, eu bato 50 mil reais. Esse é o mínimo que eu preciso para eu não endoidar no final do ano. E aí, se tu tirar um pouquinho mais, tu pode tirar férias. Então, isso é uma estratégia que eu pago meu 10º, faço festa de confraternização, pago as férias dos meus funcionários, tiro as minhas férias e começo com caixa para janeiro. É nessa estratégia que eu faço o fluxo de caixa bater. Diferente de escolas em São Paulo, Sul, que eles têm 1+12, a gente não tem 1+12 aqui em Manaus. É 1+11. É a primeira parcela da unidade, mais 11 parcelas. Ninguém aceita 1+12. Ninguém. Quando eu fui dar mentoria para uma escola em São Paulo, ela falou, não, a gente vai abrir a matrícula, e aí a matrícula, eles vão pagar mais 12 parcelas. Qual é a preocupação dele para pagar 13º? Zero. Porque o pai vai lá, paga em 3 boletos, da mesma quantidade da matrícula, sem desconto nenhum. Às vezes um desconto de 5%. As escolas lá fora, elas faturam 13 parcelas. A gente não fatura 13 parcelas para pagar 13. Como é que a conta fecha? Se a gente pede 12 e tem que pagar 13. Então, essa estratégia faz com que eu tenha dinheiro em caixa para eu finalizar meu ano, para eu conseguir ter paz para virar o ano. Gente, eu já virei, antes disso, já virei o ano com a conta negativa. Porque eu tive que usar o cheque especial para pagar a galera. E aí tu olhar para a conta do teu banco dia 31 de dezembro e tu tá negativado, porra, tu vai entrar o ano com essa jaca?
Porra, aí tu entrar um ano com essa conta cheia, tu na praia, é bom demais, ó. É bom demais. Tu olhar pra tua conta, tá cheio de número e tu tá na praia. Porque tu vendeu mais. Então tu consegue tirar uns dias, descansar. Fechar a escola de Natal para o Ano Novo, tu não vai perder nenhuma matrícula. Nenhuma matrícula. Todo mundo sabe que tu tá de férias, tu precisa descansar. Tu volta renovado, pronto para matricular todo mundo, fazer tudo em janeiro. Dinheiro serve para isso, galera. Para te dar qualidade de vida, para te dar paz, para tu aproveitar a tua família. Vender mais serve para isso. Porque eu já vi muito gestor que todo final de ano ele faz de empréstimo. Porque é mais fácil fazer empréstimo do que vender mais, não é? A linha de crédito está lá, é só apertar 2 botões, o dinheiro está na conta. Só que dá trabalho vender. Para tu vender os kits aqui, tu vai ter que oferecer para uma galera. Nem todo mundo vai querer comprar. É funil. Funil. Eu tenho que oferecer para 150 pessoas, para 50 toparem. Porque a oferta é muito boa. E aí tu começa a condicionar os teus clientes a eles se planejarem financeiramente para aquele momento. Por isso que a gente fala por quantidade. Porque quando tu dimensiona a quantidade, tu tem noção de limites do que tu pode fazer. 5 anos aplicando essa estratégia. 13º, férias, sempre honrado em dias. Cara, foi a pior coisa do mundo na pandemia quando eu falei que não tinha dinheiro para pagar 10º. Eu me senti péssimo. Péssimo, péssimo, péssimo. Dezembro de 2020. Tinha que pegar um empréstimo, pagar juros altos para poder honrar, para todo mundo ficar bem no Natal. Eu falei, cara, não vou fazer isso de novo. Não vou viver isso de novo. E foi desde aplicando essa metodologia que eu apliquei. E aí alguns erros que a gente faz. Tá, parcelar de 10, 12 vezes. Se a gente faz isso em janeiro, Black Friday não. 6 vezes, 5 vezes, 4 vezes. Diminui as parcelas. Não está dando desconto? Não está dando desconto na linha final? Fala para o cliente, ei, por esse preço eu não consigo fazer de 10 vezes não. Mas eu consigo fazer de 4, de 5, 6 vezes. E eu te falo, sabe quantos clientes reclamam que eles estão pagando de 6 vezes em vez de 10? 2%. 2%. Quando eu mudei isso, eu falei, cara, a galera vai frescar, vai todo mundo querer pagar 10. Não. O cara estava pagando em 10 vezes porque eu oferecia em 10 vezes. Tu não quer pagar em 10? Pô. Aí quando eu falei, não, tem 6. Aí chega o cara, fala assim, Brígido, me ajuda, Brígido. Não tá fácil, eu quero manter os meninos aqui. Mas sabe, né? A mãe dele não tá lá. Mãe dele, o pai dele, não sei o quê. Pá. Não, pra ti. Pra ti, eu vou fazer de 10 vezes, mas tu não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. Porque aqui, ó, é eu e tu aqui, sabe, né? Já é da casa, porra, menino tá aqui a vida toda. Olha como é diferente. Morde e assopra, tá? Desconto sem meta líquida, tá? Você precisa ter um número para alcançar. Porque senão você vai vender, você tem a possibilidade de vender muito mais. É entender, tu tem educação financeira para lidar com isso? Porque os boletos em janeiro vão vir desse dinheiro. Tu tá fazendo antecipação de venda, tu tá te alavancando com vendas. Se tu calcular errado, tu se lasca no mês seguinte, no ano seguinte. Nem todo mundo tem emocional para lidar com a conta com um faturamento alto não disponível na conta sem um boleto próximo para pagar. Poucas pessoas têm. Tem gente que vai comprar besteira. Ah, meu filho, eu mereço, né? Minha família merece, vou comprar presente para todo mundo. Chega lá, em janeiro não tem dinheiro. Tá? E um erro é definir o preço em novembro. Vocês têm que definir essa estratégia agora. Agora. Tu definir lá em novembro não vai servir para nada. Lá em 28, tá? E aí tudo tu ativa ao mesmo tempo.
gatilho do desconto, gatilho da escassez, gatilho de urgência e o momento que o pai tem dinheiro no bolso. É o alinhamento dos astros, estão tudo alinhado, doido para comprar de ti, é só te oferecer. Quem aplicou essa técnica ano passado, eu te falo, nunca teve um final de ano tão tranquilo. A Sandra aplicou, o Joel aplicou, a Lorena viu uma vez, cadê a Lorena? A Lorena viu uma final da Black Friday lá comigo, né? 24, né? 24? 24. Ela foi lá comigo, não, eu quero ver isso acontecendo. Ela viu ao vivo lá comigo, passou o dia todo comigo, vendo, aí já tinha batido o número e o número foi subindo, saiu com a cabeça fervendo. Entender que ela deixava dinheiro na mesa, de alguma maneira. E o quanto dinheiro tu tá deixando na mesa? E aí a gente finalizando, indo para dezembro, e a gente vai falar um pouquinho de janeiro, fevereiro, mas nossa energia é muito mais desse ano, tá? Então ali, dezembro, tá acabando o ciclo, então focar nas rematrículas pendentes, tá? Geralmente aquele aluno que está esperando alguma decisão, está esperando nota, tem alguma pendência. Então, historicamente, quantidade de novos alunos não vem em dezembro, tá? Mas tem um grande número de rematrículas pendentes que podem acontecer, tá? Nesse momento, tu começa a tirar o pé do acelerador de promoção, de oferta, tudo mais. E aí, a gente cria datas, né? A minha escola foi fundada em agosto, tá lá no documento em 84. Só que o CNPJ tá lá, 6 de dezembro de 1984. E aí, o que a gente faz em dezembro? Promoção do aniversário do colégio. A gente cria a data para conseguir conversar. Porque tu não tem promoção da Azul, transfira seus pontos e ganha 110%. Aniversário Magalu, compra e ganha frete grátis. Não é? O aniversário sempre acontece alguma coisa. Porque o aniversário é um gatilho. Inconscientemente tu sabe que o aniversário, se tiver aniversário da Bemol, tu vai saber que tem produto barato, não tem? Então, qual é a data? Cria uma promoção do aniversário da escola. Oferta do aniversário da escola. E aí, janeiro, galera, é modo guerra. É todos contra todos, o bicho pega. Não tem outro. Nesse momento, o que acontece? A tomada de decisão do pai, quanto mais cedo tu abre, mais ele demora. Quanto mais perto de começar as aulas, mais rápido a tomada de decisão. Então, o pai que vai em janeiro, ele não tem muito tempo para tomar decisão. Porque o relógio está batendo. Ele tem que, meu Deus, eu tenho que trabalhar, tenho que matricular esse menino, comprar fardamento dele, comprar a lanchadeira dele, o material lá no centro, fazer isso, preparar ele, esse menino está de férias, estou cansado, estou doido para me livrar dele. Tá assim a cabeça do cara. Então, naquele momento ele não tem tempo. Então, o modo guerra é porque está todo mundo oferecendo, todo mundo está uma loucura esse negócio aqui. Porque em janeiro, naturalmente, as pessoas têm que tomar a decisão da escola. O não normal, ela tomar a decisão antes. Por isso que a venda entra. A venda entra para tu fazer o cliente tomar a decisão quando tu queres. Eu quero que ele tome decisão quando eu estou oferecendo, não quando ele quer. Senão não é venda, pô. É tirador de pedido. Eu não sou débito de promoção em janeiro. Tá? O que a gente fazer? Execução direta e negociação pontuais. Tá? Você vê o termômetro da família, você vê a sua quantidade de alunos por série, você tem que controlar na unha. Então lá na escola eu tenho uma tabela atualizada dia por dia que eu sei. O primeiro ano está na sala 2, a sala 2 cabe 15 pessoas. E eu tenho 13 alunos. Pô, mas a demanda maior de procura está para o primeiro ano, não está para o sétimo. Vou trocar o sétimo e o primeiro ano de lugar. Meu amigo, eu deixo essa galera tudo doido.
Muda tudo, muda a placa, e vai para lá, e vai para cá, e troca para cá, e troca para lá. É assim. Porque tem que encaixar. Na escola não é tudo do mesmo tamanho, não, as salas. Sempre essa. Isa, cabe mais uma cadeira no sétimo? Pera lá. Algum jeito essas meninas não. Mata um corredor, junta tudo. Tem essa não. O professor fica lá atrás. Pra que mesa, né? Professor, não precisa de mesa não. Precisa de mesa não. Bota mais um aluno lá. Sempre dá um jeito. Então ali tu fica equilibrando a oferta e demanda. Se tu tem... Pensa comigo. Tu tá olhando aqui. A tua relação de capacidade da sala, quantidade de aluno. E tu consegue ver o quanto falta de ociosidade para completar da tua escola. Tu vai no teu WhatsApp e tu vê assim, pô, o 5º ano vespertino ainda tá faltando aluno. Tem 7 alunos e cabe 15. Pô, tô 15 de janeiro. Já não tô com muito tempo. Eu acho que é hora de eu entrar com uma promoção mais agressiva. Ou eu fecho a turma para não ter esse custo e remanejo os alunos, ou eu ofereço um valor mais competitivo para fechar número. Eu quero fazer isso? Não. Se eu fizer meu trabalho direito de vendas, eu completo essa turma sem precisar disso. Só que vendas é uma variável que a gente não controla. Tá? Continuagem, precisão por turma. E aí é esse exemplo. O 5º ano de manhã completou o total e o da tarde tem 5. Quando é que tu toma a decisão? Vou abrir bolsa, vou fazer promoção, vou abrir as pernas de desconto, ou eu vou fechar essa turma e eu mando esses 5 alunos para outro lugar? Porque não tem vaga da manhã. Quem é que tem que tomar essa decisão? Gestor. Diretor. E só dá para fazer omelete se quebrar os ovos. Isso aqui é uma decisão que vocês tomarem. Por muitas vezes eu iria falar para vocês, não, negocia, aproveita esse espaço ocioso. Só que talvez esse não seja o melhor conselho para o cenário econômico que nós temos. Talvez o melhor cenário econômico é falar assim, tira esses 5 alunos, renegocia com eles. É melhor se tu falar agora, eles procurarem outra escola e tu fechar o 5º ano somente de manhã e tu tem que ter certeza da tua margem de lucro. E tu ter no teu contrato educacional, prestágio sobre isso. Necessário. E aí o ciclo termina aqui. Proteja a sua margem, tá? Turma cheia, a gente mantém a oferta. Produtos, façam conta, não deixem de ganhar dinheiro, tá? Isso fecha nosso ciclo, tá? O João vai falar sobre fechamento, muito mais. É entender, tudo isso aqui vai fazer o cliente sentar aqui contigo para ele negociar contigo. O que a gente faz para ele tomar a decisão? Esse cara manja. Uma campanha campeã não começa em novembro, tá? Matrícula não é campanha, matrícula é engenharia, galera. É dados, tomada de decisão. Tá? Eu espero que cada um tenha algum insight que faça você vender mais no dia de hoje. Tá? Passo para vocês a apresentação. Essa palestra inteira vai estar no YouTube, você pode rever ela quantas vezes você quiser. Tá bom? Desejo para todos uma excelente campanha de matrícula, tá? Deus abençoe cada um de vocês, que a Nossa Senhora da Matrícula esteja lá. Eu falo, tem uma Nossa Senhora do lado, eu falo que é a Nossa Senhora da Matrícula. Tá? Que seja um ano bom para todo mundo, tá? Vai ser um ano desafiador economicamente, mas tem alguém ganhando dinheiro, que seja a gente ganhando dinheiro esse ano, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.